Olá, tudo bem? Namastê. Eu tenho certeza que muitas vezes você tem a sensação de que está faltando algo na sua vida, que você deveria fazer algo diferente, a sensação do vazio, como nós já falamos em outros vídeos. E muitas vezes eu tenho a sensação de que eu preciso fazer isso do que eu estou fazendo agora. Quando eu não faço os vídeos, quando eu não faço o meu trabalho transpessoal, né, não escrevo, eu percebo que está faltando alguma coisa. Existe uma força maior que me impulsiona a estar aqui. Por mais que eu perceba uma luta interna, né, nesse sentido, eu não consigo dar conta. Eu preciso estar aqui, eu preciso confiar nisso que eu tenho que fazer, eu preciso confiar nesse meu Dharma. E é por isso que eu estou aqui agora com você. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os portais da consciência, né? O que seriam os portais da consciência? Entenda que você, aos poucos, tem despertado a sua consciência, todos nós, vivendo aqui neste planeta Terra. O planeta Terra é um projeto, um laboratório, né? Uma matrix. E o que é uma matrix? É uma matriz, um útero que é a mãe Gaia, onde nós temos a possibilidade de aprender, de evoluir. Cada um de nós está aqui para aprender, evoluir nesse projeto que é o planeta Terra. E então nós somos indivíduos, né, que nascemos e renascemos nessa jornada terrena com esse propósito, tá, de evolução, de aprendizado, de despertar da consciência. Hoje nós falamos mais no sentido de despertar da consciência, você bem sabe disso. E por quê? Porque esse é um portal que foi aberto, o despertar da consciência, né? Então, o despertar da consciência, né, entender o despertar da consciência como ele sendo o nosso caminho de cura, tá? Então, o nosso despertar vai acontecendo e nós vamos curando, né, as nossas questões, os nossos sofrimentos que nós vivemos aqui no planeta Terra e que vamos combinar nós mesmos, plantamos esse sofrimento. Por quê? Porque esse é o nosso o nosso momento espiritual, né? Essa é a nossa condição espiritual hoje. E se a gente olha ao redor, né, o que acontece no planeta, o quanto nós somos separatistas, individualistas, egoístas, isso fica muito evidente para cada um de nós. Mas nós estamos num momento em que o portal do despertar, ele tem se aberto, né? Cada vez mais. Então, falando sobre portais de consciência, são degraus que nós vamos alcançando de despertar. E hoje nós já podemos falar mais intensamente sobre o despertar, né? Apesar de muitas pessoas ainda não conseguirem acessar esses portais, nós podemos sim acessar. Ele está disponível a quem quiser, a quem estiver disposto a acessar, né? E qual a importância de acessar esses portais? A importância é de eu não quero mais sofrer. É simples assim. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma de compreensão que esse sofrimento que nós temos, ele não passa de um sintoma dessa ilusão que nós vivemos aqui, né? Então, o sofrimento, na verdade, ele é o remédio, é uma bênção, porque ele que nos faz com que ele faz a gente se movimentar, né? Ele empurra a gente para um caminho diferente, né? Para o caminho do despertar. Então, é importante a gente entender isso, né? Nós, caramba, nós temos tantas escrituras sagradas, né? Tanto conhecimento que foi trazido por nós pelo budismo, pelos cristãos, por todas as religiões, enfim, né? Por grandes mestres que estiveram entre nós. E mesmo assim nós continuamos cambaleando. Caramba, por que é tão difícil a compreensão desses ensinamentos, né?
Tipo assim, Jesus deixou para a gente o mapa de como nós nos libertarmos, né, do sofrimento, como nós acessarmos a felicidade, o paraíso, enfim. Mas a gente continua, parece que na mesma, né? É tão difícil esse acesso, por quê? Porque nós temos um processo de despertar, né? E por que nós temos esse processo de despertar? É como se a gente recebesse choques de realidade. Então, nós vivemos uma realidade ilusória, que é uma matrix, né? Isso aqui é vamos entender que o planeta Terra, ele é uma ilusão, é algo assim, meio que uma montagem, né? Uma produção, né? Para que um lugar, um cenário, né? Para a gente poder evoluir. Então, nós vamos recebendo choque, né, de realidade aos poucos, tá? Então, quando a gente fala assim, os ETs, cadê os ETs? Todos nós queremos que eles, todos nós não, né? Mas alguns de nós gostaríamos que eles se mostrassem presentes fisicamente para todos, né? Mas isso não é possível nesse momento. Por quê? Porque grande parte da humanidade não está pronta para isso. Seria um grande choque, né? Então, você já deve ter visto várias pessoas estudiosos falarem a respeito. Não dá, é um grande choque. E veja que quando alguém fala sobre isso, existem relatos, aparições, enfim, e mesmo assim as pessoas negam, né? A morte do ego, ela é muito difícil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou essa pessoa e eu tenho um ego. O ego é essa pessoa, essa persona com a qual eu me identifico, né? Então são as minhas qualidades, os meus defeitos, os meus talentos. Mas esse ego, ele é só um tiquinho de mim e ele é sinônimo de mente inferior, tá? A gente chama o ego de mente inferior, que é essa construção que é feita, né, do nascimento até os 7 anos de idade, que são coisas que nós assimilamos como verdade, né? Então é uma verdade relativa. Então, nossa, a Nádia é uma pessoa assim, 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 e eu acredito que eu sou essa pessoa, né? E esse ego, essa mente ilusória, a mente inferior, ela guia a gente. Então ninguém quer que essa mente morra. Por quê? Porque é ela que nos sustenta na Terra. Então, assim, como é que toda essa verdade que eu aprendi eu vou jogar fora? E aí eu perco o chão, né? Então, a morte do ego é tipo assim, perder o chão para muitos. E aí as pessoas negam, não enfrentam, não têm coragem, né? Então, existe um momento certo. E aí a gente recebe alguns choques de realidade através da abertura de alguns portais que nós vamos acessando e nós vamos evoluindo assim, vagarosamente. Tá? Então, falando sobre sofrimento, vamos entender que todo sofrimento, né, que nós temos, então nós sofremos nos nossos relacionamentos. Ai, como é difícil se relacionar, né? Como é difícil aquela pessoa da minha família, né? Como é difícil o relacionamento amoroso, quantas desilusões nós temos, né, nos nossos relacionamentos, quantas decepções, né? Como é difícil a vida no planeta, né, na coletividade, enfim. E a solução para isso não está aqui no tempo da Terra, né? A solução está, né, dirimir esse sofrimento, dissolver esse sofrimento. Ele só vai acontecer à medida que a gente expande a nossa consciência e acessa a nossa mente superior, quando nós compreendemos que nós fazemos parte de um universo, nós somos parte do universo, né? Nós saímos da limitação do tempo do planeta Terra. Então, as pessoas procuram a cura no planeta Terra, tomam medicação, né, para curar a mente, mas não vai curar desse jeito. A medicação, ela é importante como uma sustentação, né, num momento difícil, então nas crises agudas que nós chamamos. Mas quando a pessoa começa a tomar medicação e usa a medicação como uma bengala, é horrível, porque ela não tem a possibilidade de despertar. Então, as medicações, elas são perturbadores da mente, né? Elas perturbam e elas amortecem, né, esse movimento de despertar da consciência, né? Os medicamentos para a psique, né? Para o corpo físico, também, né, nós não vamos encontrar
o elixir da eternidade, né? O remédio que nos torne eternos neste corpo. E, gente, pelo amor de Deus, não vale a pena ser eterno nesse corpo, porque a vida terrena dói, né? Esse corpo é pesado e nós somos muito mais que isso. Então, quando você começa a despertar para essa realidade, para essa verdade, que você é mais que esse corpo físico, né? Que aqui é só uma pequena passagem, um aprendizado difícil, aí sim, aí você está despertando a sua consciência, você começa a diminuir o seu sofrimento, você começa a ter uma vida mais próspera, porque você sai dessa vibração pesada, né? Isso não significa viver só a espiritualidade, tá? Que eu sempre falo, a gente tem que ter os pés aqui no chão da terra, entender o que nós estamos fazendo aqui, né? Então a gente tem um aprendizado aqui, como é que a gente pode fazer esse aprendizado? Então no meu caso, como que eu procuro fazer esse aprendizado? Eu procuro ler, estudar, passar para vocês aquilo que eu aprendo, né? Então eu tenho um propósito, eu tenho um dharma aqui, né? E isso me sustenta na vida terrena, né? E a gente tem cuidados pessoais, óbvio, né? A gente cuida da nossa saúde. Então é óbvio que você tem que cuidar da saúde mental, faz prática de meditação, faz terapia, aprende a se relacionar, né? Então a própria vida vai nos ensinando, vai fazendo com que a gente evolua, porque o sofrimento é tanto que a gente quer cessar o sofrimento, né? E aí o budismo fala, né, sobre a cessação do sofrimento. Então, o budismo fala assim sobre nós desejarmos o tempo todo, né, coisas terrenas. E isso gera sofrimento. É óbvio que gera sofrimento. E por quê? Porque aqui tudo é impermanente. Isso aqui não é eterno, né? A nossa vida não é eterna aqui nesse corpo físico. Isso aqui é uma matrix, né? Então, quando a gente começa a entender isso, tudo fica muito mais fácil. Mas aí a gente tem uma luta do bem contra o mal. Qual é? A luta do ego e contra a nossa consciência, o nosso despertar. O ego, ele não quer morrer, né? Então, é difícil para a gente esse enfrentamento, tá? Então, vamos nos unir nesse despertar da consciência. Eu recomendo que você pratique meditação, a meditação da observação. Você observa seus pensamentos, fica quietinho, quietinha um pouquinho, né? E observe a sua respiração, coloque-se presente no seu corpo, observe a si mesma, a sua vida, o ambiente e perceba os pensamentos como eles vêm e como essa mente inferior quer te dominar, né? Então ela vem o tempo todo julgando, criticando, te levando para um passado, né? Aí você começa a remoer mágoas, ressentimentos, ou ela te leva para a ansiedade, que é eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu preciso controlar tudo, né? E isso é a sua mente inferior. Veja o quanto ela te prejudica, né? Te prejudica porque você não consegue ter uma vida próspera quando você é guiado por essa mente, tá? Então, procure, faça a prática de meditação, de observar os seus pensamentos e dessa forma você vai acessando o seu eu superior, nós chamamos de eu superior, que é essa mente consciente, né? Que é a consciência, que é o despertar da consciência, né? E você pode fazer isso o tempo todo, o dia todo na sua vida, né? Quando você está conversando com alguém, perceber como você age com essa pessoa, o seu comportamento, né? Como você é guiado pelos seus ressentimentos do passado, quando você lida com as coisas do presente, e isso é extremamente prejudicial, né? Muitas vezes, né? Então a gente guarda muito os acontecimentos negativos, né? E a gente se guia por eles na nossa vida hoje, e por isso que nós temos dificuldade de transformar, de mudar muita coisa na nossa vida, porque a gente fica preso a esse passado, né? Então a gente tem que trazer essa consciência para que a gente tenha uma vida melhor, né? Para que a gente tenha uma vida mais próspera. Então, esse é o convite que eu faço a você e que eu mesma procuro trazer para a minha experiência, tá? Porque eu não sou diferente de você. Eu sou apenas um canal. Na minha mediunidade, como eu falei para vocês, que às vezes eu quero evitar. Eu tô aqui na Terra, isso aqui é o meu parque de diversões, eu quero só me divertir, né? Todos nós temos essa tendência. A minha mediunidade me chama o tempo todo, tá? Para que eu não
Não fique parada para que eu faça a minha tarefa, tá? Eu não tenho missão, eu não sou missionária, eu sou uma tarefeira, eu sou uma formiguinha aqui. Então eu preciso e vejo que a minha mediunidade ela está sendo encaminhada nesse processo, né? Para mim e para quem me escutar, né? Para quem compartilhar comigo. E primeiro recado, e que vocês já devem ter ouvido de muitos médiuns, de outras filosofias, nós fazemos parte da grande família universal. Nós somos a grande família universal. Então pode parar com o seu sofrimento pequenininho, porque alguém aí da sua família te tratou mal, essa pessoa é difícil. Lembra, você tem parte na grande família universal. Então você não está sozinho, não está sozinha. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos parte desse universo. Eles sempre batem nessa tecla, repetem várias vezes isso para que eu passe. Você faz parte da grande família universal. Então, esse é o mantra de hoje. Eu sou parte da grande família universal. Qual eu? Um eu superior, hein? Tá? E aí você vai acessando essa grande família, né? Você vai trazendo essa realidade. Nós criamos a realidade, que é essa consciência, né? Então você precisa começar a acessar essa realidade. Esse portal está aberto para gente. Vamos aproveitar, vamos acessar essa verdade. Essa é a verdade. Nós fazemos parte de uma grande família e você já pode conviver com essa família, né? E aí você vai entender que todos esses seus problemas se tornam pequenininhos diante da grandiosidade da grande família universal, tá certo? Fica à vontade, faz seus comentários, tire suas dúvidas, pergunte aqui para mim o que você quiser. Nós vamos nos encontrar mais vezes. Eu agradeço essa oportunidade de você estar aqui comigo. Namastê, sejamos amor.